Meu nome é Renata. Tenho 28 anos. 13 anos atrás, meus pais e meu irmão mais velho, Rafael, me abandonaram numa rodoviária no interior de Minas Gerais. Era brincadeira, disseram. Quero ver você voltar para casa sozinha, gritou Rafael pela janela do carro, rindo enquanto se afastavam. Eles nunca mais olharam para trás. Então eu também nunca mais voltei. Construí uma vida. Construí um negócio sólido. E jamais pensei que ouviria as vozes deles novamente. Até esta manhã de segunda-feira, quando meu telefone explodiu com mensagens e ligações de números que eu não tinha mais salvos, mas que ainda reconhecia de memória. A vista do meu apartamento em Belo Horizonte é mais clara às 6 da manhã. A cidade ainda está acordando. O trânsito ainda não virou caos. Eu tinha acabado de desligar uma videochamada com fornecedores de São Paulo, fechando um contrato de R$200 mil para minha empresa de consultoria empresarial. Minha vida é construída em cima de organização, de controle absoluto. Cada minuto tem seu lugar. Cada relacionamento é cuidadosamente escolhido. Meu mundo é seguro, construído com minha própria força e determinação. Peguei meu celular pessoal. A tela estava vermelha de notificações. 32 chamadas perdidas. 18 mensagens de texto. Meu estômago não apertou. Meu coração não acelerou. Era aquele tipo de reconhecimento frio que você sente quando uma tempestade que você estava rastreando há 13 anos finalmente chega. As ligações eram de números que eu não tinha salvos, mas os nomes estavam gravados na minha memória como cicatrizes. Mãe, pai, Rafael. Nomes que eu não pronunciava, não digitava, não permitia na minha vida desde os 15 anos. 13 anos de silêncio absoluto, ininterrupto, ensurdecedor. Tirei uma captura de tela do registro de chamadas com calma. Encaminhei para minha advogada, doutora Fernanda, com uma mensagem simples. Eles me encontraram. Investigue. Caminhei até a cozinha, meus pés descalços silenciosos no piso frio de porcelanato. Liguei minha cafeteira italiana, aquela que comprei quando finalmente pude me dar esse luxo. O som da água fervendo era o único barulho no apartamento. Olhei para o telefone novamente. Eles tinham deixado mensagens de voz. Apertei play na primeira. A voz da minha mãe, Eliane. Não era a voz que eu lembrava. A voz que eu lembrava era alta, irritada, rindo enquanto o carro se afastava da rodoviária. Esta voz era uma coisa desesperada, rasgada. Renata, meu Deus. Renata, filha, por favor, atende. É a mãe. Eu sei que você nos odeia. Eu sei que você tem todo o direito. Mas por favor, seu pai. Ai, meu Deus. O Rafael acabou com a gente. Ele destruiu tudo. Vão tomar a casa, Renata. A gente precisa de você. Você é a única que pode ajudar a gente. A mensagem terminou com um soluço cortado pela secretária eletrônica. Tomei meu café. Não senti nada. Nem pena, nem raiva. Apenas confirmação. Durante 13 anos, eu construí essa fortaleza, essa empresa, esse apartamento, essa vida. Tudo foi projetado para garantir que eu nunca mais seria aquela menina de 15 anos. Desamparada. Com frio. Com R$50 no bolso e o som da risada do meu irmão ecoando nos meus ouvidos. Quero ver você voltar para casa sozinha. Rafael, meu irmão mais velho, o filho de ouro, aquele que nunca fazia nada errado, aquele que ganhou um carro zero aos 18 anos enquanto eu tinha que implorar por dinheiro da passagem de ônibus para ir ao cursinho que ele zombava, aquele que foi tirado de todas as encrencas financeiras enquanto me diziam que meus sonhos eram impossíveis, meu pai, Hélio, o homem que me ensinou a jogar damas e depois desviou o olhar quando seu filho me abandonou. O homem que valorizava as aparências acima de tudo. Minha mãe, Eliane. A mulher que priorizou os caprichos cruéis do filho em vez da segurança da filha. Apaguei a mensagem de Eliane. A próxima era do Rafael. A voz dele também estava diferente. A superioridade arrogante tinha sumido, substituída por um pânico piegas. Renata, é o Rafael. Olha, eu sei. Eu sei que eu vacilei naquela época. Tá bom. Mas você não pode continuar com raiva disso, pode? Faz 13 anos. A gente era criança. Olha, eu tô encrencado. Encrencado de verdade. O pai e a mãe não conseguem resolver dessa vez. Vão tomar tudo. A casa,
O negócio do pai, tudo. Você é inteligente. Você é advogada ou alguma coisa assim, né? Você é rica. Eu vi na internet. Você tem que me ajudar. Você é minha irmã. Somos família. Família. A palavra tinha gosto de cinzas na minha boca. Apaguei a mensagem. Olhei para as outras 30 chamadas perdidas. Eles achavam que eu era advogada. Eles achavam que eu era rica. Eles não faziam ideia. Não faziam ideia do que eu me tornei nos 13 anos em que me apagaram da vida deles. Eles achavam que eu era a tábua de salvação deles. Não percebiam que eu era a tempestade. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Antes de contar o que eu fiz depois e como lidei com a ligação que estava prestes a fazer, deixe saber nos comentários se você já teve que ser sua própria salvadora. Porque essa jornada não é apenas sobre encontrar o caminho de casa. É sobre decidir quem tem permissão de entrar depois que você a reconstrói. Fiquei parada na minha cozinha, o telefone ainda na mão. A voz de Eliane, a voz da minha mãe, ainda ecoava na sala silenciosa. Renata, a gente precisa de você. Por favor, você é a única que pode ajudar a gente. A mensagem terminava naquele soluço desesperado e feio. Um som que arranhava o ar. Ouvi aquele soluço de novo. Um som de cortar o coração. E enquanto eu ouvia, o som começou a mudar. O desespero da mulher de 53 anos na minha caixa postal começou a desaparecer, se distorcendo, ficando mais agudo, mais leve. Até que não era mais um soluço. Era uma risada. Era a risada da minha mãe de 13 anos atrás. A memória me atingiu não como um flashback suave e nebuloso, mas como uma realidade cristalina e fria. Eu não estava com 28 anos no meu apartamento. Eu estava com 15, espremida no banco de trás do nosso Palio velho, enterrada debaixo de malas. Estávamos indo para o litoral de São Paulo para as férias de janeiro. Eram 9 horas da noite e o ar estava denso com o calor úmido e pegajoso do interior de Minas Gerais. Meu irmão Rafael, com 18 anos, o rei da nossa família, estava sussurrando alguma coisa para meu pai no banco da frente. Minha mãe, Eliane, virou para trás. "Esse lugar aqui é bom, Hélio", ela disse. Ela não estava olhando para mim. Ela estava olhando para o prédio escuro e desolado onde tínhamos parado. Era uma rodoviária, mas do tipo que parecia não ver um ônibus desde os anos 90. As luzes do estacionamento estavam todas quebradas, exceto por uma luz amarela doentia que zumbia, iluminando o cascalho. Meu pai, Hélio, desligou o motor. "Renata, você está reclamando de estar apertada há 1 hora. Desce. Estica as pernas." Eu estava desconfiada. Rafael tinha aquela expressão no rosto, aquela que ele sempre tinha logo antes de fazer algo cruel. "Tá tudo bem. Eu espero no carro." "Desce do carro, Renata." A voz do meu pai era afiada. Não era um pedido. Era uma ordem. Obedeci. No momento em que meus pés tocaram o cascalho, a porta do carro bateu atrás de mim. Rafael abaixou o vidro. Ele estava segurando minha mochila da escola, aquela que tinha minha carteira e a chave de casa. "Ei, Renata, brincadeira nova!" ele gritou, a voz ecoando no escuro, cheia daquela crueldade casual pela qual ele era famoso. Ele jogou minha mochila no cascalho. Ela deslizou até parar perto da entrada escura da rodoviária. Chama-se "Quero ver você voltar para casa sozinha." Meu sangue gelou. Olhei para o banco da frente. "Pai." Minha voz era pequena. Meu pai, Hélio, apenas deu de ombros. Ele nem olhava para mim. "Seu irmão tem razão. Você tem 15 anos. Está na hora de aprender independência. É uma lição de vida, Eliane." "Mãe." Eu bati na janela dela, minhas palmas achatadas contra o vidro. Ela apenas acenou com a mão, irritada, como se eu fosse uma estranha na rua. "Ah, para de ser dramática, Renata. Hélio, anda logo. Vamos pegar trânsito em Poços de Caldas." O motor rugiu. "Espera!" Eu gritei, puxando a maçaneta trancada. "Vocês não podem fazer isso. Isso não é engraçado. Espera!" Rafael estava rindo, aquela risada aguda que assombrou minha infância, enquanto o carro saía do estacionamento. "Te vejo em casa, perdedora." "Se conseguir achar." Corri atrás deles.
gritando até minha voz ficar rouca. Mas as lanternas traseiras vermelhas desapareceram na curva, me deixando numa nuvem de poeira e fumaça de escapamento. E então, silêncio. Apenas o som de grilos e o zumbido daquela única luz moribunda. Eu tinha 15 anos. Eram 9 horas da noite no meio do nada. Caminhei até minha mochila e verifiquei minha carteira. R$ 50. Eles tinham me deixado numa rodoviária aleatória com R$ 50. Como brincadeira. Sentei naquele cascalho frio por 1 hora, esperando, dizendo a mim mesma que eles voltariam. Eles tinham que voltar. Era só uma brincadeira. Uma brincadeira cruel. Mas eles iam dar a volta. Eles nunca voltaram. Aquela foi a noite em que aprendi o que família significava. Significava que eu era descartável. A memória desapareceu. O som dos grilos foi substituído pelo ronco baixo da geladeira do meu apartamento. Eu estava com 28 anos de novo, segurando minha xícara de café. Minha mão não estava tremendo. Olhei para o telefone. A mensagem de voz desesperada da minha mãe ainda estava na tela. Renata, a gente precisa de você. Por favor. Apertei o botão de apagar. Eliane sumiu. Olhei para a próxima mensagem. Rafael, o arquiteto do meu abandono. O filho de ouro que acabou de incendiar a família inteira. Apertei play. A voz dele não era mais a do jovem de 18 anos confiante gritando pela janela do carro. Era a voz fraca e piegas de um fracasso de 31 anos. Renata, é o Rafael. Olha, eu sei. Eu sei que eu vacilei naquela época, tá bom. Mas você não pode continuar com raiva disso, pode? Faz 13 anos. A gente era criança. Olha, eu tô encrencado. Encrencado de verdade. O pai e a mãe não conseguem resolver dessa vez. Vão tomar tudo. A casa, o negócio do pai, tudo. Você é inteligente. Você é advogada ou alguma coisa assim, né? Você é rica. Eu vi na internet. Você tem que me ajudar. Você é minha irmã. Somos família. Apaguei a mensagem dele. Peguei meu telefone e disquei para meu pai. Era a hora dele entender exatamente quem eu me tornei. Deixei o telefone tocar na minha mão. Pai. O identificador de chamadas parecia estranho, como um artefato de uma civilização enterrada. Um nome que eu não usava há 13 anos. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti o foco frio e claro de um predador que acabou de avistar sua presa depois de uma caçada de 13 anos. Deixei ir para a caixa postal. Então, tomando um gole do meu café, imediatamente disquei o número de volta. Ele atendeu antes do primeiro toque terminar. Renata. Graças a Deus. Renata, você está aí? Você recebeu nossas mensagens? Era Hélio, meu pai. A voz dele estava fina e trêmula, despida da autoridade retumbante que eu lembrava da minha infância. Era a voz de um homem fraco e apavorado. Deixei o silêncio repousar por um segundo. Tempo suficiente para ele entrar em pânico. Renata, por favor. Você tem 60 segundos, eu disse. Minha voz estava baixa, firme. A voz que eu uso para negociações que já acabaram. Fala. É o Rafael. Ai, meu Deus, Renata. É o Rafael. É a casa. Ele estava divagando, as palavras tropeçando umas nas outras na pressa. A gente tá numa encrenca enorme. Seu irmão. Ele estava fazendo desculpas por ele. Depois de 13 anos, nada tinha mudado. Rafael era o garoto de ouro que cometia erros. Eu era o fardo que tomava decisões. 55 segundos. Eu disse, olhando para o relógio digital na parede. Ele pegou o dinheiro emprestado. Hélio gritou no telefone, o pânico aumentando. Muito dinheiro. 400 mil reais. O número apenas ficou pendurado ali. 400 mil. O custo de algumas decisões ruins para ele. Para mim, aos 15, 50 reais tinha sido o meu mundo inteiro. Ele disse que era um investimento. Hélio continuou. Um projeto imobiliário. Ele foi tão convincente. Mas ele... Ai, meu Deus, Renata. Ele mentiu pra gente. Ele não só pegou emprestado. Ele usou a casa. Nossa casa. A casa onde você cresceu. Ele usou como garantia. Fiquei em silêncio. Não precisava dizer nada. Podia imaginá-lo perfeitamente, torcendo as mãos daquele jeito inútil dele. Esse homem que tinha ficado parado e assistido seu filho me abandonar. A voz de Hélio rachou, e o som patético e molhado de um homem soluçando encheu meu ouvido.
Ele falsificou nossas assinaturas, Renata. Minha e da sua mãe. A gente não sabia. Juro que não sabia até ligarem. Essa empresa, essa Crédito Veloz, eles ligaram ontem. Disseram que o empréstimo está inadimplente. O Rafael perdeu 3 pagamentos. Eles vão executar a hipoteca. Renata, vão tomar a casa. Em 48 horas vão tomar tudo. Ele estava agarrando agora, construindo uma narrativa onde eu era a salvadora dele. Renata, por favor. Você é a nossa única esperança. Você é advogada, né? A gente viu na internet. Renata Williams, consultora empresarial naquela firma grande de Belo Horizonte. Você é brilhante. Você é inteligente. Você sabe como parar isso. Você pode falar com eles. Você pode assustar eles. Você pode entrar com uma liminar ou sei lá o que vocês fazem. Você pode salvar a gente. Ele estava projetando uma fantasia em mim. A fantasia da filha linda e bem-sucedida que ele queria se gabar. A filha que ele não criou. Eu não sou advogada, eu disse. A linha ficou completamente morta. Podia ouvir um relógio fazendo tic-tac na casa dele. Aquele mesmo relógio de pêndulo antigo que sempre ficou no corredor, marcando os segundos da minha infância miserável. O quê? Hélio finalmente sussurrou. Mas o site dizia consultora empresarial. Sou consultora empresarial, esclareci. Minha voz neutra. Gestão de crises e reestruturação financeira. Eu não discuto com pessoas, Hélio. Eu as compro. Eu possuo partes de empresas. Decido quem afunda e quem nada. Isso era claramente demais para a mente simples e linear dele processar. Ele não conseguia reconciliar a fracassada que tinha abandonado numa rodoviária com a voz de poder absoluto no telefone. Eu não entendo. Mas você tem dinheiro. Você deve ter dinheiro. Renata, 400 mil reais. Não é nada para você. Você mora num apartamento de luxo. A gente precisa desse dinheiro. Vou te pagar de volta. Juro. Vou arrumar um emprego. Ouvi uma confusão do outro lado. Um abafado. Me dá o telefone, Hélio. Você tá fazendo tudo errado. Tá deixando ela te controlar. E então a voz de Eliane. Minha mãe. Afiada, manipuladora, coberta de uma doçura falsa e desesperada. Renata. Renata, filha. Não escuta seu pai. Ele tá nervoso. Escuta a mãe. É sua casa. É a casa onde você cresceu. Você não lembra do seu quarto? Aquele cantinho da janela? A árvore na frente que a gente plantou juntas? Você não pode deixar eles tirarem isso da gente depois de tudo que a gente fez por você. Essa era a deixa. Tudo que fizeram por mim. Os 50 reais. O estacionamento de cascalho. O som das risadas deles enquanto o carro ia embora. Eliane, eu disse. Sim, filha. Sim, tô aqui. A gente pode resolver isso. Somos família. A gente te ama. Sempre amou. Os 60 segundos acabaram. Desliguei o telefone. Apertei o ícone vermelho de encerrar chamada e a conexão foi cortada. O apartamento estava silencioso de novo. Apenas o ronco baixo da cidade começando a acordar. Eles achavam que isso era uma negociação. Achavam que eu era a filha deles. Não entendiam. Isso era uma aquisição. E eu estava prestes a possuir todos eles. Desliguei o telefone. O silêncio no meu apartamento era absoluto. O grito desesperado de Eliane, "Somos família", ainda ecoava no ar como um fantasma de uma obrigação que eu tinha descartado 13 anos atrás. Família. Uma palavra que eles usavam como chave de um cofre que acreditavam que eu estava guardando para eles. Uma palavra que usavam para exigir, tomar, justificar, desculpar. Uma palavra que nas bocas deles não significava nada. Caminhei para meu escritório em casa. Não um escritório. Um centro de comando. Sentei na mesa de vidro preto, a cidade de Belo Horizonte se espalhando 10 andares abaixo de mim. Essa era uma vista construída sobre precisão, sobre controle, sobre antecipar cada movimento. Essa era uma fortaleza onde eles não podiam entrar. Tomei um gole do meu café. Estava frio. Não me importei. A frieza dentro de mim era mais afiada. Crédito Veloz, eu disse em voz alta. Hélio, no pânico dele, tinha me dado a única informação que eu precisava. A empresa que estava executando a hipoteca. Meus dedos voaram pelo teclado. Esse era meu mundo.
Não o caos emocional bagunçado onde eles viviam, mas o mundo limpo e brutal de dados, de ativos e passivos. Crédito Veloz. Uma pequena financeira de crédito privado baseada em Juiz de Fora. Obscura. Eles se especializavam em dívidas comerciais de curto prazo com juros altos. O tipo de lugar onde abutres iam se alimentar. Era exatamente o tipo de lugar onde Rafael ficaria enroscado. Ele sempre estava procurando um atalho e tinha caído direto numa armadilha de urso. Peguei minha linha segura e disquei para minha advogada, doutora Fernanda. Ela era a melhor. Entendia de litígio de alto risco e, mais importante, me entendia. Ela atendeu no primeiro toque. Renata, vi sua captura de tela. Você está bem? Tô ótima, Fernanda. Tenho um trabalho para você. Crédito Veloz. Eles têm uma dívida contra Hélio e Eliane Williams. R$ 400 mil garantidos pela residência principal deles. Não disse meus pais. Eram Hélio e Eliane. Um passivo numa planilha. Quero que você descubra quem na Crédito Veloz está encarregado de liquidar essa dívida. Quero um nome. Quero o preço deles. Quero saber se preferem dinheiro em espécie ou transferência bancária. E quero isso para ontem. Fernanda não pausou. Entendido. Me dá 90 minutos. Não esperei. Abri outra tela. Puxei o arquivo extenso que meu investigador particular tinha atualizado para mim anualmente sobre a família Williams. Eu precisava saber se eles eram uma ameaça. Nunca imaginei que seriam tão patéticos. O arquivo era grosso. Rafael. Startups falidas. Calotes de cartão de crédito. Dívidas de jogo. Hélio e Eliane constantemente liquidando seus próprios ativos para cobri-lo. Eles não só o tiraram de encrencas. Construíram as falhas dele, reforçando a lição de vida inteira de que o garoto de ouro nunca enfrentaria uma única consequência. Meu telefone vibrou. Fernanda. Tinham-se passado 40 minutos. Foi rápido, eu disse. Foi fácil, Fernanda respondeu. A Crédito Veloz é um castelo de cartas. Eles estão desesperados para limpar os livros antes do fim do trimestre. Estão debaixo d'água em 3 outros imóveis. Odeiam a conta dos Williams. O Rafael está fugindo das ligações deles há 1 mês. Eles só querem o dinheiro deles de volta. Qual é o preço? A nota é de 400 mil. Eles vendem limpa agora por 350 mil em dinheiro hoje. Eles só querem se livrar disso. 350 mil reais. O preço da casa deles. O preço do futuro deles. Olhei para uma foto emoldurada na minha mesa. Não era deles. Era de Marcos e Lena, o casal que me encontrou naquela rodoviária. Os que pagaram pelo meu primeiro casaco de verdade, que foram fiadores do meu primeiro apartamento, que me ensinaram que família é uma escolha. Eliane queria uma salvadora. Hélio queria uma advogada. Rafael queria um resgate. Eles estavam prestes a conseguir algo completamente diferente. Perfeito, eu disse ao telefone. Perfeito. Renata, o que você está... Compra, Fernanda. Compra a dívida inteira. Quero a transferência finalizada até meio-dia. Quero ser a credora deles antes que terminem o almoço. Houve um raro silêncio da parte de Fernanda. Quando finalmente falou, sua voz estava cautelosa. Renata, você tem certeza? Quer dizer, isso é muito. Você poderia simplesmente deixá-los falir. Você poderia ir embora. Você não deve isso a eles. Você não deve nada a eles. Sorri. Era um sorriso frio e apertado, refletido na tela escura do meu computador. Ah, eu sei. Não devo nada a eles, Fernanda. Isso não é caridade. Isso não é perdão. Isso é uma aquisição. Uma aquisição. Estou adquirindo o último ativo que eles têm. A única coisa que valorizam. A casa deles. E por extensão, estou adquirindo eles. Qual é o plano? Fernanda perguntou, sua voz voltando aos negócios. Tenho certeza, eu disse. Compra a dívida e então quero que você envie uma notificação oficial para eles. Use o papel timbrado jurídico mais assustador que você tiver. Aquele que cheira a consequências federais. O que você quer que diga? Diga que a nova credora deles, a CEO do fundo privado que agora possui a casa deles, solicitou uma reunião urgente presencial. Quando? Amanhã. 10 horas da manhã em ponto. No escritório da Crédito Veloz.
Eles vão estar esperando uma estranha de terno. Não vamos decepcioná-los. Desliguei o telefone. O jogo que Rafael começou 13 anos atrás, eu estava finalmente prestes a terminar. E ia aproveitar cada segundo. Lembro do som do cascalho sob meus tênis enquanto eu me afastava daquela rodoviária escura e vazia. Não chorei. Não conseguia. Chorar era um luxo. Chorar significava que você esperava que alguém te consolasse. Eu tinha acabado de aprender da forma mais brutal possível que ninguém viria. A risada do meu irmão. Quero ver você voltar para casa sozinha. Ecoava na minha cabeça. Ele achava que era um jogo. Mas ele tinha acabado de me dar minha liberdade. Só não sabia ainda. Caminhei pelo que pareceu 1 hora até chegar a uma passarela e ver as luzes de uma rodoviária funcionando 24 horas. Minha mochila parecia pesada, não com pertences, mas com o peso do meu passado. Minha vida inteira tinha sido reduzida a uma única nota de R$ 50 na minha carteira. Caminhei até o guichê. O homem atrás do vidro parecia entediado. Uma passagem, eu disse. Minha voz estava baixa. Para onde, garota? Olhei para o painel de destinos. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Eram todos apenas nomes. Até onde R$ 50 me levam? Ele resmungou. Te leva até Belo Horizonte. Fim da linha. Ônibus sai em 10 minutos. Eu levo. Passei as próximas 3 horas olhando pela janela daquele ônibus. Os campos escuros de Minas Gerais passando rápido. Eu não estava correndo para nada. Estava apenas fugindo. Fugindo da família que me via como piada. Fugindo da mãe que sorriu enquanto eu era apagada. Fugindo do pai que deixou acontecer. Quando o ônibus entrou no terminal caótico e enorme do centro de Belo Horizonte, era quase 2 da manhã. Eu tinha 15 anos, sozinha e apavorada. Encontrei um banco sob uma luz fluorescente piscante e tentei parecer durona. Tentei parecer que sabia para onde estava indo, mas eu estava tremendo. Agarrei minha mochila e tentei pensar. E agora? Está tudo bem, querida? Você está bem? Estremeci. Uma mulher com olhos gentis e cabelo grisalho lindamente trançado estava olhando para mim. Ela era mais velha, talvez na faixa dos 60, e tinha um rosto caloroso e suave. Tô bem, eu disse, minha voz afiada, esperando minha carona. Ela não se mexeu, apenas sorriu gentilmente. Meu nome é Lena. Esse é meu marido, Marcos. Um homem se juntou a ela. Ele era alto, distinto e usava óculos. Tinha a presença mais calma que eu já tinha sentido. Ele não olhou para mim como se eu fosse um problema. Ele apenas olhou para mim. A gente te viu descer do ônibus, Marcos disse, sua voz profunda e firme. Você parecia um pouco perdida. Não tô perdida. Tudo bem, ele disse, sem me desafiar. São 2 da manhã numa parte bem perigosa da cidade. A Lena e eu vamos tomar um café na lanchonete ali antes de ir para casa. Você quer vir com a gente? Por nossa conta. Você pode esperar sua carona no quentinho. Olhei para eles. Tinha passado minha vida aprendendo a identificar manipulação. Minha mãe era a mestra nisso. Mas esses dois, não havia agenda escondida nos olhos deles. Apenas gentileza. E eu estava tão cansada. Tá bom, eu sussurrei. Sobre café aguado e torrada velha que tinha gosto da melhor refeição da minha vida, contei uma versão da verdade. Minha família e eu nos separamos. Tô tentando descobrir o que fazer. Marcos ouviu. Ouviu de verdade. Ele me fez perguntas, não sobre quem era culpado, mas sobre mim. Quais matérias você gosta na escola? O que quer ser? Me vi falando sobre matemática, sobre como eu amava lógica e números. Ele olhou para Lena. Uma conversa silenciosa passando entre eles. Renata, Marcos disse. E foi a primeira vez em muito tempo que alguém disse meu nome com respeito. A gente não vai chamar a polícia. Eu sei o que acontece com meninas inteligentes como você no sistema. Elas são engolidas inteiras. Ele deslizou um guardanapo pela mesa. Tinha escrito um endereço nele. Essa é nossa casa. A gente mora a uns 20 minutos daqui. Temos um quarto de hóspedes. Você pode ficar com a gente hoje só para ficar segura. Amanhã de manhã. Se quiser ir embora, pode. Se quiser ajuda, eu te ajudo. Sou advogado aposentado. Conheço as regras.
Por que vocês fariam isso? Perguntei, desconfiada. Lena estendeu a mão pela mesa e tocou a minha. A pele dela era quente, porque a gente já foi perdido também. E há muito tempo, alguém foi gentil com a gente. É só retribuir, querida. Tomei uma decisão. A decisão mais importante da minha vida. Fui para casa com eles. Aquela noite virou uma semana. A semana virou um mês. Marcos e Lena eram tão bons quanto sua palavra. Marcos começou a fazer ligações. Descobriu que meus pais nunca tinham dado boletim de ocorrência de desaparecimento. Tinham, de fato, dito à escola que eu tinha transferido. Eles tinham me apagado. Com meu consentimento, Marcos entrou com pedido de guarda legal, citando abandono. Meus pais nunca sequer apareceram para contestar. Fiquei com Marcos e Lena. Eles se tornaram os pais que eu deveria ter tido. Eles não só me deram um quarto, me deram uma base. Marcos me ensinou xadrez. Sempre pense 5 jogadas à frente, Renata. Ele dizia. Ele me ensinou sobre direito, sobre contratos. Lena, contadora aposentada, me ensinou como fazer orçamento, como economizar, como investir. Eles pagaram pela minha educação. Pagaram pelos cursos avançados de matemática que meu pai chamava de perda de tempo. Pagaram pela minha faculdade de administração. Eles eram minha família escolhida. Minha família de verdade. Estava de volta no meu apartamento. 13 anos tinham passado desde aquela noite. O telefone na minha mesa vibrou, me tirando da memória. Era Marcos. A voz dele era calorosa, orgulhosa, com um toque do advogado que ele costumava ser. Acabei de desligar com a Fernanda, ele disse. A notificação foi entregue. Hélio Williams está em pânico total. Ele confirmou a reunião para amanhã. Fez uma pausa e pude ouvir o sorriso na voz dele. Eles acham que você é advogada, Renata. Acham que você vem negociar por eles. Sorri. Um sorriso frio e afiado, olhando para a cidade da qual agora possuía um pedaço. Ótimo, eu disse. Deixa eles pensarem isso. É hora da educação deles começar. Você mentiu para mim. A voz de Camila não era apenas alta. Era afiada o suficiente para cortar vidro. Ela jogou uma pilha de extratos bancários diretamente na cabeça de Rafael. Ele se encolheu e os papéis se espalharam pela cozinha cara e bagunçada. Você disse que era um grande projeto. Disse que era certeza. Você me disse que a gente ia ficar mais rico que seus pais. Rafael, meu irmão, o filho de ouro, apenas ficou parado, encostado na geladeira enorme de aço inoxidável. Ele parecia patético. Passou a mão pelo cabelo, incapaz de encarar os olhos dela. Amor, foi só um revés temporário. O mercado apenas caiu. Não se atreva a falar mercado para mim, Rafael, Camila gritou. Ela era uma mulher que tinha se casado por status, e podia sentir aquele status evaporando. Pegou um dos extratos, a mão tremendo. Isso é o fundo da faculdade do Pedro. Você zerou. Pegou o fundo da faculdade do nosso filho de 8 anos e jogou fora em quê? Outra das suas ideias idiotas e mal pensadas. Não foi idiota, Rafael protestou, sua voz fraca. Foi um negócio imobiliário. Era sólido. Foi fraude, Rafael. Você usou a casa dos seus pais como garantia. Foi o que o homem no telefone disse. Fraude. E agora a gente tá arruinado. Arruinado. Ele finalmente olhou para ela. O rosto uma máscara de orgulho ferido. Vai dar tudo certo. Tá bom? Eu ligo pros meus pais. Eles vão resolver. Eles sempre resolvem. Camila riu. Foi um som terrível e seco, completamente vazio de humor. Resolver? Como? Como é que eles vão resolver essa, Rafael? Eles estão quebrados. Você quebrou eles. Você sugou eles até secar por 30 anos. O que eles vão fazer? A voz dela caiu para um sussurro baixo e venenoso. Eles vão implorar por dinheiro da sua irmã? A que você abandonou numa rodoviária? Esse é o plano? Rafael se encolheu como se tivesse levado um tapa. Cala a boca, Camila. Você não sabe nada sobre aquilo. Ah, eu sei tudo. Ela rebateu. Sua mãe me contou a história toda tomando caipirinha. Ela achou hilário. Disse, o Rafael sempre foi tão levado. Ele convenceu o pai a deixar a Renata numa rodoviária como brincadeira. Brincadeira? Você é nojento.
Sua família inteira é nojenta. Meus pais vão resolver, Rafael repetiu, estufando o peito com uma confiança frágil e oca. Seus pais? Camila riu de novo, o som beirando o histérico. Seus pais passaram a vida inteira resolvendo você. Pagaram por aquele carro de esporte ridículo que você bateu na faculdade. Pagaram seus cartões de crédito quando sua startup .com faliu em 2010. Pagaram por essa casa feia e estúpida, porque sua firma de consultoria não tem nenhum cliente de verdade. Eles gastaram cada centavo que tinham limpando suas sujeiras. E nunca fizeram isso por ela, né? Rafael apenas olhou para ela, a boca aberta. Renata! Camila gritou como se eu estivesse ali na sala. A fracassada. A desistente. A que vocês apagaram. Sua mãe me contou que nem pagaram para ela ir num curso de matemática para criança inteligente, mas pagaram 30 mil reais para você se encontrar na Tailândia. Você é um buraco negro, Rafael. Você só suga dinheiro e luz e não deixa nada para trás. E agora você finalmente sugou eles até secar. Não sobrou nada para eles usarem para consertar isso. Rafael estava prestes a gritar algo de volta. Qualquer coisa para se defender quando o telefone dele vibrou no balcão. Ele olhou para a tela. É o pai. Agarrou o telefone e colocou no viva-voz, um olhar arrogante e desesperado no rosto. Tá vendo? Ele tá resolvendo. Oi, pai. Qual é a boa notícia? A voz de Hélio crepitou pelo alto-falante. Estava fina e trêmula, mas tingida com uma esperança desesperada, quase alegre. Rafael, filho. Deu certo. Ela me ligou de volta. Falei com a Renata. Camila congelou, os olhos arregalados. Rafael abriu um sorriso. Ela ligou? O que ela disse? Ela tá mandando o dinheiro? Ainda não, mas ela concordou em ajudar. Ela concordou em se encontrar com a gente amanhã de manhã, 10 horas, no escritório da Crédito Veloz. Ela vai negociar por nós, Rafael. Vai fazer aquela coisa de advogada dela. Vai resolver. Hélio desligou, parecendo aliviado, quase alegre. Rafael ficou parado por um longo momento, a cor voltando ao rosto dele. O homem fraco e covarde de 2 minutos atrás tinha sumido. No lugar dele estava a criança de ouro arrogante e privilegiada. Ele lentamente pegou as chaves do carro do balcão. Onde você vai? Camila perguntou, a voz de repente pequena. Sair, ele disse, vestindo a jaqueta. Não olhou para ela. Apenas caminhou até a porta. Eu falei que meus pais iam resolver. Ele pausou, olhando de volta para ela com aquele sorriso familiar e cruel que eu lembrava tão bem. Eu sabia que ela ia vir rastejando de volta. Afinal, ela deve pra gente. Estava parada na minha cozinha, o telefone ainda na mão. A voz de Eliane, a voz da minha mãe, ainda ecoava na sala silenciosa. Renata, a gente precisa de você. Por favor, você é a única que pode ajudar a gente. A mensagem terminava naquele soluço desesperado e feio. Um som que arranhava o ar. Ouvi aquele soluço de novo. Um som de cortar o coração. E enquanto ouvia, o som começou a mudar. O desespero da mulher de 53 anos na minha caixa postal começou a desaparecer, se distorcendo, ficando mais agudo, mais leve, até que não era mais um soluço. Era uma risada. Era a risada da minha mãe de 13 anos atrás. Às 9 horas da manhã de terça-feira, encontraram a casa da família Williams num estado de caos controlado. Não era o pânico de uma verdadeira emergência, mas a energia dispersa de atores se preparando para uma performance difícil. Eliane estava revirando o fundo do armário, puxando roupas que não usava há anos. Hélio, cadê aquele casaco bege, velho? Ela gritou, a voz abafada. Aquele com pelinho? Aquele que eu usava para cuidar do jardim? Hélio, parado na frente do espelho do banheiro, estava tentando dar nó numa gravata. Por que diabos você ia usar isso? A gente vai encontrar ela num escritório corporativo. Você vai parecer ridícula. Exatamente. Eliane emergiu, segurando o casaco desbotado como um troféu. É perfeito. Parece humilde. Preocupado. Eu preciso parecer preocupada. Ela já tinha esfregado o rosto limpo de maquiagem, e seus olhos pareciam cansados e inchados. Um visual que tinha cultivado cuidadosamente ficando acordada até tarde assistindo televisão. Sem batom. É desafiador demais.
Preciso parecer uma mãe que não dormiu. Hélio pausou, olhando para o próprio reflexo. Estava usando seu traje padrão de clube de golfe. Suspirou, tirou o relógio caro e jogou na cômoda. Tirou a camisa polo engomada e encontrou uma camisa social mais velha, levemente desbotada, no fundo do armário. Tá certo, você tem razão. A gente tem que jogar isso com cuidado. A campainha tocou. Era Rafael e Camila. Camila entrou, usando óculos escuros de grife e carregando uma bolsa Arezzo novinha. Eliane ofegou, a voz um sibilo afiado. Camila, o que você tá fazendo? Põe essa bolsa de volta no carro. Agora. A gente devia estar na miséria. Você parece que vai pro brunch. Camila parou, revirando os olhos enquanto lentamente tirava os óculos escuros. É minha única bolsa decente, Eliane. Não vou aparecer carregando uma sacola de supermercado. Além disso, a Renata sabe que a gente tem algum dinheiro. Ela só não sabe quanto o Rafael perdeu. A mãe tá certa, amor? Rafael disse, sua voz escorregadia com falsa sinceridade. Ele já estava caracterizado, usando um moletom velho da faculdade que era 2 tamanhos pequeno demais, tentando parecer um homem criança que tinha cometido um simples erro. A gente precisa que a Renata sinta pena da gente. É a única carta que a gente tem para jogar. Sentir pena da gente? Camila zombou, sua voz pingando com o desprezo que ela sempre reservava para a família do marido. Ela é a que vocês largaram numa rodoviária. Duvido que pena esteja no topo da lista de emoções dela. Isso foi há 13 anos. Hélio gritou, os nervos à flor da pele. A gente tá focando no agora. Agora vamos repassar a história mais uma vez. Ele começou a andar pela sala, ensaiando. A gente é a vítima. Essa empresa Crédito Veloz, eles enganaram o Rafael. A letra miúda era confusa. Eles são predatórios. Foi um empréstimo sem garantia que deu errado. Exatamente. Rafael concordou, acenando ansiosamente. Predatórios. Me pegaram numa armadilha. Eu só estava tentando construir um futuro para essa família. Eliane foi até Rafael e mexeu na gola do moletom dele como se fosse uma criança. E você está arrasado, Rafael. Você está envergonhado. Está doente com o que isso está fazendo com seu pai e comigo. Quando a gente entrar naquela sala, você não fala a não ser que ela fale com você. Você só parece arrasado. Consegue fazer isso? Parecer arrasado? Rafael curvou os ombros. Arrasado. Entendi. Isso é tudo sobre a Renata. Hélio disse, a voz ganhando confiança. A gente só precisa apelar pro senso de família dela. Ela sempre foi a sentimental. Ela vai ajudar, Eliane disse, juntando as mãos numa prece e num comando. Ela tem que ajudar. Ela não ia deixar a própria mãe ficar sem casa. Ela simplesmente não ia. A estratégia inteira deles, a esperança de salvação, estava construída numa versão de mim que não existia há 13 anos. Eles não faziam ideia de quem estava realmente vindo àquela reunião. Do outro lado da cidade, o som do couro no saco de pancadas ecoava na academia particular do meu apartamento. Eu não estava praticando uma performance. Estava me preparando para a guerra. Me movi ao redor do saco pesado, minha respiração firme, meus movimentos precisos. Estava encharcada de suor, mas não estava cansada. Sentia uma energia fria e afiada vibrando sob minha pele. Esse era meu mundo. Controle, poder e consequências. Meu telefone, descansando num banco próximo, vibrou com uma mensagem criptografada. Ignorei. Terminei minha rodada, o cronômetro apitando. Minha respiração estava profunda, uniforme. Desenrolei minhas mãos, os nós levemente vermelhos, e caminhei até o telefone. A mensagem era do investigador particular que mantenho sob contrato há 5 anos. O homem que vinha atualizando meu arquivo sobre a família Williams. Abri o relatório. Era a peça final do quebra-cabeça. Eu já sabia sobre o empréstimo de 400 mil da Crédito Veloz. Sabia que Rafael tinha falsificado as assinaturas deles. O que eu não sabia até esse exato segundo era por que ele precisava do dinheiro tão rápido. Rolei pelas transferências bancárias, os registros de saques no cassino. Ele não tinha apenas falsificado a garantia na casa. Tinha também, nos últimos 6 meses, sistematicamente desviado R$ 120 mil
diretamente da conta de aposentadoria dos meus pais. Ele não estava apenas tentando financiar um projeto ruim, era um jogador compulsivo e desesperado, e tinha usado o futuro inteiro dos meus pais, a casa deles, a aposentadoria deles, tudo, para correr atrás dos prejuízos. Ele não tinha apenas mentido para eles, tinha roubado deles, das pessoas que tinham dado o mundo para ele, que o protegeram, que o tiraram de todas as encrencas desde que era adolescente, e agora estavam todos vindo até mim. A garota que jogaram fora com R$ 50. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Não era um sorriso de humor. Era um sorriso de finalidade pura e absoluta. A piada de 13 anos atrás acabou de ficar muito mais cara. Meu plano já estava sólido. Essa nova informação o tornava perfeito. Isso não era mais apenas alavancagem. Era um tiro fatal. Terminei minha água, minha mente perfeitamente clara. Sabia exatamente quais eram os próximos 5 movimentos. Peguei meu telefone e disquei para Marcos, meu pai de verdade, o homem que me ensinou que lealdade se conquista, não se deve. Marcos, eu disse. A voz dele veio calorosa e firme. Bom dia, Renata. Você tá pronta para o dia de hoje? Olhei para o horizonte de Belo Horizonte, o sol apenas começando a queimar pela névoa da manhã. Tá tudo pronto. Acabei de receber a peça final do quebra-cabeça. É perfeito. Pausei. Você tá livre às 10? Talvez queira vir assistir. Vai ser um belo espetáculo. Ouvi Marcos rir do outro lado. Não perderia por nada nesse mundo, garota. Vou levar a pipoca. O Uber parou em frente a uma torre maciça de vidro e aço em Savassi. Minha família, Hélio, Eliane, Rafael e Camila, desceu parecendo pequena e amarrotada contra a fachada de granito polido. Esse não era um prédio que eles entendiam. Não era o mundo deles. O saguão era uma catedral de silêncio e mármore. O teto tinha 3 andares de altura, e o único som era o clique distante de saltos altos no chão, e o rush silencioso de uma cachoeira digital cobrindo uma parede inteira. Um segurança que parecia mais um agente do serviço secreto ficava atrás de uma mesa preta maciça. Meu pai, Hélio, o homem que sempre foi a pessoa mais importante em qualquer sala no seu pequeno mundo suburbano, de repente parecia um turista perdido. Ele ajeitou nervosamente a gravata mais velha e um pouco larga demais que tinha escolhido para a ocasião. Limpou a garganta. Somos a família Williams. Temos uma reunião às 10 horas com a Crédito Veloz. O guarda nem olhou para cima da tela. Apenas digitou algumas teclas. 40º andar. O banco de elevadores é à esquerda. Um representante vai encontrar vocês lá. Ele não desejou um bom dia. Não sorriu. Já os tinha dispensado. A subida de elevador foi uma ascensão silenciosa e agonizante. As paredes eram de aço espelhado, forçando os 4 a encarar seus próprios reflexos ansiosos. Eliane estava apertando a bolsa bege velha, aquela que tinha trazido para parecer humilde. Rafael estava visivelmente suando, limpando as palmas úmidas nas calças. Camila, minha cunhada, apenas olhava fixamente para os números ascendentes dos andares, a mandíbula apertada de desprezo por todos eles. As portas se abriram com um bush suave e caro, revelando não um escritório movimentado, mas outro espaço silencioso como museu. Uma única recepcionista sentada numa mesa que parecia uma escultura de arte moderna com vista para a cidade inteira. A família Williams? Ela perguntou, a voz educada, mas completamente desprovida de calor. Sim, eles estão esperando por vocês. Por favor, me sigam. Eles estão esperando, plural. Hélio e Eliane trocaram um olhar nervoso. Ela os conduziu por um corredor longo e largo, acarpetado tão grosso que seus passos não faziam som algum. Parou num par de portas maciças de vidro fosco e as empurrou, revelando a sala de conferências. Era de tirar o fôlego. Uma parede inteira era de vidro puro, oferecendo uma vista impressionante e aterradora de 180 graus do horizonte de Belo Horizonte. Eles sentiam que estavam flutuando, suspensos 40 andares no ar. No centro da sala havia uma mesa preta enorme, tão polida que parecia um lago escuro. Por favor, esperem aqui, a recepcionista disse, e fechou as portas, deixando-os sozinhos. Sentaram-se,
4 figuras pequenas numa mesa construída para 30. Estavam presos. A espera começou. O silêncio era a pior parte. Não havia relógio fazendo tic-tac. Não havia sons abafados de escritório. Apenas o zumbido baixo, quase imperceptível, da ventilação do prédio. 1 minuto passou. Rafael começou a se mexer, o joelho balançando. Cadê eles? Eu odeio isso. Eles estão tentando assustar a gente. Fica quieto, Rafael. Hélio sibilou. É assim que eles fazem. É uma jogada de poder. Só fica calmo. Deixa a Renata falar. 5 minutos passaram. Eliane começou a praticar seu papel, tampando os olhos secos com um lenço de papel. Eu só espero que ela consiga fazer eles entenderem. Ela sussurrou, ensaiando suas falas para mim. Que a gente é gente boa. Que isso tudo foi só um erro terrível. 10 minutos passaram. Rafael levantou e caminhou até a janela. Não aguento mais isso. Eles provavelmente estão lá dentro agora rindo da gente. Isso tudo é uma armação. Aquele agiota, aquele credor predatório. Você assinou os papéis, Rafael? Camila finalmente explodiu, a voz um sussurro baixo e venenoso. Você fez isso, então cala a boca. Senta e tenta parecer menos culpado. Você parece que vai vomitar no carpete caro deles. Camila! Para! Eliane implorou. A gente tem que estar unidos. A gente tem que ser uma família. Uma família! Camila riu, um som afiado e amargo. A gente é um desastre, Eliane. E a gente tá prestes a ser devorado por qualquer monstro que comanda esse lugar. 15 minutos. Eles estavam apavorados. Estavam esperando o CEO da Crédito Veloz. Um homem rico, poderoso, intimidador. Um tubarão, como Rafael tinha dito. Estavam esperando a pessoa que segurava o destino deles nas mãos. As portas se abriram. Hélio e Eliane levantaram rapidamente, os rostos arranjados em máscaras de humildade desesperada e praticada. Não era um homem. Entrei. Não estava usando as roupas baratas e mal ajustadas que eles lembravam. Estava usando um terno social alfaiatado sob medida de R$ 8.000, perfeitamente cortado. Parecia que eu era dona do prédio. E, de certa forma, eu era. Me seguindo estava Fernanda, minha advogada pessoal, os braços cheios de documentos encadernados em couro. E Marcos, meu mentor, meu pai de verdade, parecendo calmo e distinto. Eles apenas olharam, as bocas abertas. As performances que tinham ensaiado, as lágrimas, as desculpas, os apelos à família, tudo evaporou. A mão de Eliane segurando o lenço junto ao olho congelou no ar. Hélio parecia que tinha levado um soco. O rosto de Rafael ficou completamente branco. Não sorri. Não disse olá. Não reconheci os 13 anos de silêncio. Caminhei até a cabeceira da mesa, o assento do poder, aquele com a melhor vista da cidade. Coloquei minhas mãos na madeira preta polida. Olhei para eles um por um, as pessoas que tinham me jogado fora. Obrigada por virem, eu disse, minha voz cortando o silêncio, fria e clara. Fico feliz que estejamos todos aqui. Vamos conversar sobre minha aquisição. A porta da sala de conferências era tão pesada que não fazia som ao abrir. Apenas se abriu com um rush hidráulico silencioso. Hélio e Eliane, meu pai e minha mãe, levantaram ao mesmo tempo, os rostos arranjados em máscaras idênticas de humildade desesperada e praticada. Minha mãe, Eliane, apertou a bolsa bege desbotada contra o peito. Meu pai, Hélio, empurrou a cadeira velha e levemente gasta para trás. Eles estavam prontos para a performance. Prontos para implorar. Prontos para apelar aos valores familiares do homem poderoso que esperavam ver entrar por aquela porta. Não estavam esperando por mim. Entrei primeiro. Usava um terno azul marinho sob medida. O tipo de terno que custa mais que o carro deles. Meu cabelo estava preso num coque severo e polido. Meus saltos eram altos, afiados, e fizeram um único clique definitivo no chão de mármore quando entrei. Não olhei para eles. Não reconheci a presença deles. Atrás de mim, 2 pessoas seguiram. À minha direita estava Fernanda, minha advogada pessoal. Uma mulher afiada na faixa dos 40 com olhos azuis penetrantes, carregando uma pilha de documentos encadernados em couro.
À minha esquerda estava Marcos, meu mentor, meu pai verdadeiro. O cabelo prateado impecável, usando um terno perfeitamente cortado. Ele parecia calmo, distinto, e como se fosse dono do prédio. Passei pela mesa deles, pelos 4 rostos atônitos, e fui diretamente para a cabeceira da mesa, a cadeira de couro com o encosto alto no fim, aquela que ficava de frente para a sala inteira e tinha a vista panorâmica da cidade. Coloquei minhas mãos no encosto da cadeira. Não sentei. Apenas fiquei parada ali, observando-os. Eliane foi a primeira a encontrar sua voz. A mão dela, aquela com o lenço, voou até a boca. Renata. O nome era uma pergunta, um som de absoluta e profunda descrença. Ela estava olhando para mim, mas não estava me vendo. Estava vendo a garota de 15 anos que tinha abandonado. Estava vendo a fracassada da família. Estava vendo a criança sentimental que planejava manipular. Não conseguia reconciliar aquele fantasma com a mulher parada na sua frente. Rafael, meu irmão garoto de ouro, apenas olhou. O rosto dele, que estava tentando fazer parecer arrasado, estava agora genuinamente frouxo de choque. A boca dele estava literalmente aberta. Camila, minha cunhada, apenas estreitou os olhos. Era a única na sala que imediatamente sentiu que a narrativa tinha mudado, que o poder tinha se deslocado. Hélio, meu pai, foi quem tentou fazer sentido. Era um homem que vivia por planilhas e lógica. Isso era um erro. Tentou consertar. Um sorriso desesperado e aguado se espalhou pelo rosto dele. Renata, graças a Deus. Você é a advogada. Você trabalha para Crédito Veloz, filho. Olha, ele disse, agarrando o braço de Rafael. A Renata trabalha para eles. Ela é nossa advogada. Ela tá aqui para ajudar a gente. Ele estava tão desesperado para que fosse verdade. Precisava que eu fosse seu ativo, uma ferramenta que pudesse usar. Precisava acreditar que a filha brilhante sobre quem mentiu tinha magicamente aparecido para salvá-lo. Olhei para ele. Realmente olhei para ele pela primeira vez em 13 anos. A camisa social desbotada, os olhos esperançosos e apavorados. Olá, Hélio, eu disse. Minha voz estava fria. Ecoou levemente na sala enorme e silenciosa. Sentei na cadeira, um movimento lento e deliberado. Obrigada a todos por virem com tão pouco aviso. Por favor, sentem-se. Eles sentaram como se suas cordas tivessem sido cortadas. Renata, Hélio começou de novo, a voz tremendo de alívio. Eu não sei como você descobriu ou como conseguiu esse emprego, mas graças a Deus você está aqui. Você tem que falar para essas pessoas. Isso tudo foi um engano. O Rafael foi... Eu não sou advogada, Hélio, eu disse. A sala ficou silenciosa de novo. O quê? Eliane sussurrou. Mas você disse que tá aqui pra negociar por nós, né? Deixei aquilo pairar no ar. Deixei eles sentirem a última de suas esperanças evaporar. Não, eu disse. Não estou aqui para negociar por vocês. Fiz um gesto para a mulher à minha direita. Fernanda é minha advogada. Fiz um gesto para o homem à minha esquerda. Marcos é meu consultor sênior. Inclinei para frente, colocando as mãos sobre a mesa fria e polida. Olhei para cada um deles. Hélio, Eliane, Camila e, finalmente, Rafael. E eu? Eu disse, batendo meu dedo na mesa polida. Sou a nova credora de vocês. O impacto foi físico. Eliane fez um pequeno som de asfixia, como se não conseguisse respirar. O rosto de Hélio, que estava pálido, ficou de um branco acinzentado doentio. A inspiração aguda de Camila foi o único som na sala. Mas Rafael. Eu observei Rafael. A pele dele foi de pálida para cinzenta. O sangue drenou do rosto dele tão rápido que achei que ele fosse passar mal. Ele sabia naquele instante que o jogo tinha acabado. O garoto de ouro, que nunca tinha enfrentado uma única consequência em toda sua vida mimada, estava finalmente total e completamente arruinado. O quê? Hélio gaguejou. O quê? O que você está falando? Significa, eu disse, me recostando na cadeira, que a partir das 9h05 da manhã de hoje, eu pessoalmente adquiri a dívida de R$400 mil de vocês da Crédito Veloz. Significa que eu paguei a eles em dinheiro. Significa que eu agora possuo a nota sobre a casa de vocês.
Sou eu quem decide executar ou não a hipoteca. Sou eu a quem vocês têm que implorar. Sorri. Um sorriso de verdade dessa vez. Frio, afiado e cheio de 13 anos de justiça atrasada. Então, vamos conversar. Vamos conversar sobre família. As palavras pairaram no ar, pesadas e frias. Eu sou a nova credora de vocês. Minha família apenas olhou, a realidade da minha afirmação lutando para encontrar lugar nas mentes deles. Foi Camila, minha cunhada, quem processou primeiro. Ela sempre foi a mais rápida, a mais cínica. Olhou para mim, não com o choque dos outros, mas com um tipo de respeito horrorizado e nascente. Você, ela disse, a voz mal passando de um sussurro. Olhou para Fernanda, minha advogada, que estava impassivelmente abrindo um arquivo. Olhou para Marcos, que estava me observando com orgulho silencioso. Olhou de volta para mim. Espera, você disse sua nova credora. Você não quer dizer... Meu Deus! As unhas pintadas dela agarraram a borda da mesa preta polida. Você comprou a dívida, não foi? A pergunta atingiu a mesa como um martelo. Hélio pareceu confuso. O quê? Do que ela tá falando? Comprou a dívida? O que isso significa? Eliane apenas olhou de um lado para outro entre mim e Camila, a mente claramente girando, tentando encontrar o ângulo. Dei a Camila um pequeno aceno quase imperceptível. Exatamente. Inclinei para frente, certificando-me de ter cada um deles no meu olhar. A partir das 9h05 desta manhã, meu fundo adquiriu todo o interesse da Crédito Veloz no empréstimo inadimplente de vocês. Paguei R$350 mil em dinheiro pelo prazer. O que significa, Hélio? Olhei para meu pai, que você, Eliane, e você, Rafael, não devem mais R$400 mil a Crédito Veloz. O alívio que lavou o rosto de Eliane foi instantâneo. Era a emoção mais genuína que eu tinha visto dela o dia todo. Ela achava que estava salva. Achava que o jogo tinha acabado. Renata! Ela gritou, a voz subindo aguda com alegria teatral. Juntou as mãos, o casaco bege humilde escorregando dos ombros. Renata, querida, minha filha, você salvou a gente. Você salvou sua família. Ela levantou, os braços abertos, pronta para correr e me abraçar, pronta para representar o papel da mãe grata e amorosa para a plateia de advogados. Eu sabia que você não ia deixar a gente na mão. Eu falei para eles. Hélio, não falei? Eu disse que nossa Renata ia cuidar da gente. Eu sabia que você amava a gente. Senta, Eliane. Minha voz estava neutra. Cortou a performance dela como um bisturi. Os braços dela congelaram no ar. O sorriso no rosto dela vacilou, confusa. O quê? Que isso, filha? Eu só quero agradecer você. Você... Levantei minha mão. Um gesto pequeno e simples. A parou no seco. Não, eu disse. Não me chama de querida. Não me chama de filha. E não se atreva a falar comigo sobre amor. Nós não temos esse tipo de relacionamento. Não temos nenhum relacionamento há 13 anos. Senta. Ela afundou de volta na cadeira, o rosto desmoronando em confusão. A performance tinha falhado. O roteiro estava errado. E então Rafael, meu irmão, o filho de ouro, ele tinha ficado em silêncio, a mente girando, e ele, na arrogância infinita dele, chegou à única conclusão que sua mente privilegiada conseguia, que isso era tudo sobre ele, que era um grande gesto para ele. Um sorriso lento e arrogante se espalhou pelo rosto dele. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Na verdade, riu. Nossa! Ele disse balançando a cabeça. Nossa, Renata, você realmente me pegou. Pegou todos nós. Camila olhou para ele como se fosse louco. Rafael, do que você tá falando? Não tá vendo? Ele disse, gesticulando para mim. Isso é só ela sendo dramática. Ela comprou a dívida. E daí? Ela tá só tentando assustar a gente, fazendo um showzão para poder parecer a heroína. Olhou para mim, a confiança voltando, aquele sorriso velho e cruel que eu lembrava da rodoviária. Então, qual é a piada, Renata? Você comprou a dívida e agora vai rasgar os papéis? Vai apagar tudo? É essa a grande recompensa? Você só queria ver a gente suar. Tá bom, você venceu. Tamo suando. Pode rasgar agora. Deixei ele terminar.
Deixei suas palavras arrogantes e ignorantes pairarem no ar silencioso e caro. Deixei meus pais, Hélio e Eliane, olharem para mim com uma esperança nova e desesperada nos olhos. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse apenas sendo dramática. Talvez eu estivesse ali só para salvá-los depois de ensinar uma liçãozinha. Sorri. Olhei direto para Rafael. Apagar? Perguntei. Você acha que eu gastei quase R$500 mil só para apagar a dívida de vocês? É, ele disse, a voz convencida. Para provar um ponto. A gente entendeu. Você é rica, você é bem-sucedida, você venceu. Não, Rafael. Eu disse, inclinando para a frente de novo, minha voz caindo para um sussurro que era mais alto que o grito dele. Você não entendeu. Você nunca entendeu. Eu não sou advogada. Não sou sua irmã. Não sou sua salvadora. Eu disse, batendo meu dedo na mesa polida. Sou uma investidora. Eu não apago dívidas ruins. Não perdoo empréstimos feitos de má fé. Estou aqui para cobrar.